Acho que a neurociência, essa questão da neuro é uma coisa que encanta muito. Sempre gostei disso. Quando eu vi essa matéria na faculdade, foi uma matéria que eu gostei muito de ver, ter contato ali com o cérebro mesmo, tipo, contato ali com o cérebro. Até fiz uma piada ali que assustou todo mundo no dia. Quando eu vi o cérebro lá, eu peguei e falei assim, nossa, gente, olha isso aqui. Fico imaginando numa feijoada, todo mundo assim, vou pegar. Não, tô brincando, gente, calma, é que eu assisti Hannibal ali, só Eu tô animado, tô com o hype do filme. É só o hype do filme, tá de boa, galera. Não sou isso, né? Não, Não sou isso, né? Mas eu. não vou degustar, mas Não, tá bom. mas tá bom, mas foi bem assim, a galera deu uma olhada assim, Galera pô, assustada. louco. Mas, Ai. não, mas é assim, eu acho que eu sempre me encantou, porque essas questões de sinapses cerebrais. Uma coisa que eu queria perguntar se é verdade, mentira ou exagero, né? Para o cérebro totalmente. Se você, por exemplo, desenrolasse todo o cérebro, disseram que o tamanho disso aí dá lá um campo de futebol. Os giros e sucos dá vários e vários metros lá. Verdade, então. Verdade. Bicho, Caraca. o cérebro justamente ele é todo, eu mostro meus pacientes enrugadinho, entre aspas, com os giros dos sucos para justamente caber a quantidade de tecido funcionante dentro da cabeça. Entendeu? Mas o lance dos sucos que tem lá, quanto mais definido, mais jovem, quanto mais velho, menos definição. Como é que funciona, por exemplo? Entrando pro Alzheimer, já. Quando a gente envelhece, naturalmente o nosso cérebro diminui de tamanho, né? Então, por exemplo, um cérebro de 30 é maior que um cérebro de 40, que um cérebro de 50 e assim vai. E essa perda de volume cerebral é normal, né? De todo ser humano. Isso não é patológico, não vai trazer uma doença. Na doença de Alzheimer, por exemplo, né, que é uma doença degenerativa, existe perdas de regiões específicas de neurônios, e aí a gente às vezes vê isso, mas isso no Alzheimer às vezes mais avançado já. Você vê um cérebro bem mais atrofiadinho do que o esperado para a idade, sabe? Entendi. Entendeu? Então tem um perda de volume cerebral maior do que quem não tem a doença, entendeu? Mas isso numa idade mais avançada. O paciente com Alzheimer em fase inicial, o volume cerebral é o mesmo. Entendeu? Por exemplo, o paciente que morre com Alzheimer já bem velho, o aspecto do cérebro acaba mudando muito a questão dos sucos, as questões Fica assim. um cérebro bem mais atrofiadão, né? Entendeu? Mas, por exemplo, assim, essas definições também mudam. Você vê bem menos giros e sucos, né? Então você tipo, quando você vê uma tomografia, ou vê até a própria peça, né, do cérebro ali, você vê um cérebro bem com sucos bem aprofundados e bem menos giro e suco do que um cérebro, entre aspas, saudável, né? Entendeu? Isso acaba afetando na questão da. O Alzheimer, ele tá correlacionado direto com a memória ou acesso à memória? Por exemplo, assim. Você tem o Alzheimer, a doença do Alzheimer, né? A gente tem uma área do cérebro que produz essa questão da memória. Tinha umas cirurgias, tem até um filme que chama, acho que Sucker Punch, que os caras colocavam agulha e batia pra poder zerar a memória. Então, você lembra... frontal, Como é que é o nome dessa... Eu esqueci o nome. Lobotomia, né? Isso aí. Isso. Então, tipo assim, tendo essa área da memória, por exemplo, assim, perdendo essa questão... O Alzheimer, ele atinge o quê? O acesso aonde tem memória ou perde a memória mesmo? Na verdade, não é só memória, né? Toda a parte de cognição, toda a parte cognitiva, entendeu? Então, assim, o paciente que convive com Alzheimer, ele é um paciente que não somente tem o esquecimento, né? Mas ele tem, assim, déficit de atenção, de concentração, de raciocínio lógico, de inibição social, alteração comportamental, alterações psicoemocionais, entendeu? Sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Então, na verdade, o Alzheimer ele é complicado porque não é só a parte de memória. Ele compromete tanto o acesso quanto e a retenção, entendeu? Mas toda a parte cognitiva mesmo. Entendeu? Toda a parte de cognição, sim, que é toda a parte de linguagem, de construção visual, visoespacial, tudo isso, entendeu? E o que produz o esquecimento? No paciente com Alzheimer é a perda de neurônio, né? A perda de neurônio. Perda de neurônio, né? Morte de neurônio, né? Por aquelas proteínas que se acumulam no cérebro. Ou seja, então, por exemplo, morrendo o neurônio, eu não tenho sinapse para poder acessar essa parte da memória. Você não tem neurônio para produzir informação, pra né? produzir informação. Você perde conexão, perde neurônio para produzir informação, para interconexão entre as áreas do cérebro, tudo. A gente sabe hoje que o Alzheimer tem uma neuroinflamação junto, que traz perda de neurônio. Então, a inflamação neuronal traz sintomas também, então tem tudo isso. Entendi. E a gente tem um avanço da ciência para essa questão já? Como é que tá ela?
O Alzheimer ainda acho que é uma das grandes lutas da medicina, né? Entendeu? Quando você vai olhar, por exemplo, linhas de pesquisa em neurociência nos Estados Unidos, por exemplo, de pós-doc, coisas assim, você vê que acho que 80% dos neurocientistas estão estudando Alzheimer, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. E então tem muito avanço, né, do ponto de vista de medicamento, mas acho que o principal é a prevenção, né? A prevenção é uma coisa que evoluiu muito, né? Então entra nessa questão de atividade física e de alimentação saudável, né? Hoje a gente sabe que quanto mais músculo você tem no seu corpo, menor o risco se você desenvolver doença de Alzheimer, entendeu? Então quanto mais massa, o sedentarismo é uma doença que traz maior risco de Alzheimer e outras doenças neurológicas também. Então, quanto mais músculo, mais saudável é seu cérebro. Então, esse é um avanço muito grande na prevenção, né? E no tratamento da doença de Alzheimer, essa questão muscular também. Hoje em dia a gente sabe que o ganho de massa muscular foi capaz até de reverter alguns sintomas iniciais da doença de Alzheimer, tamanho e influência do músculo sobre o cérebro. E tem estudos com cannabis também, como o cannabis tem efeito neuroprotetor, ele poderia ajudar tanto no controle dos sintomas, quanto principalmente no bloqueio do avanço da doença, na redução do avanço da doença, né? É o que a gente tem. A parte, por exemplo, de câncer, você também já chegou a pegar algo do tipo, tanto no cérebro, perto Já operei muitos casos já, especialmente cerebral, também. O do cerebral, por exemplo, eu vi um caso, cara, muito louco, até te perguntar sobre isso, de um cara que era, não sei se é na Suíça ou na Noruega, que ele era pedófilo, né? Uhum, Ele tinha um câncer numa certa área do cérebro, quando os caras conseguiram fazer a operação, ele perdeu o desejo por isso. entendi, Quando ele voltou a praticar isso de novo, os caras foram ver a questão entendi, dessa área do cérebro, ele tinha voltado o câncer lá. entendi. Olha, nunca vi. Assim, a gente vê, sim, dependendo das áreas cerebrais afetadas, ou por um trauma, por um AVC, ou por um tumor e uma cirurgia, você às vezes vê alteração de comportamento da pessoa. Então, tipo, a pessoa. E de vários tipos, realmente. Tipo, até do básico, gosto alimentar. Não gostava de leite, começou a tomar leite depois Uhum. daquela lesão, entendeu? E isso pode afetar no componente social, entendeu? A pessoa antigamente era mais inibida, passou a ser mais desinibida, entendeu? Então, realmente, dependendo da área cerebral estimulada ou lesada, pode mexer no comportamento, sim. E Entendeu? nessa questão, tipo assim, de ou Alzheimer, que o Alzheimer eu acho que é uma doença muito triste, assim, Sim, pela questão da pessoa estar viva, porém não lembrar do que ela fazia, dos aspectos do que ela gosta ou faz, ou de sim. quem ama. O câncer é um negócio assim foda, né? Que né, leva pra uma situação que a gente tá caminhando, que é a morte. Mas o Alzheimer eu acho uma doença mais triste do que o câncer nessa questão, assim. É triste. Olha, eu acho que depois vamos falar do ponto de vista neurológico, as duas coisas são tristes, Só, é né? muito triste, viu? Porque um realmente é uma questão progressiva, lenta, né? Você vê nos familiares, né? Principalmente as famílias sofrem muito ao ver aquela pessoa que tinha um comportamento de um jeito, depois de repente um comportamento totalmente diferente, né? Tudo mais. E nos cânceres, por exemplo, em alguns tumores malignos cerebrais, a gente não tem cura até hoje, e é muito triste você ver essa evolução. Às vezes uma pessoa que você opera e depois de um tempo já está com tudo de novo, e fazendo químio, fazendo rádio, e deteriorando, é muito triste mesmo. O câncer, você falou aí uma frase aí, que não tem cura. Aí tem, né, a teoria da conspiração, que ele já tem cura, tipo isso. Ele não tem cura mesmo, assim, Assim, essa... depende do tipo, né? Não, isso, é. Assim, dependendo, vamos falar de tumores cerebrais, né? Uhum. A definição de benigno e maligno na parte cerebral é um pouco diferente do resto do corpo, porque tumores malignos de cérebro não mandam metástases para o corpo, ele fica tudo dentro do cérebro. O que muda muito é a questão da agressividade. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de tumor que é o glioblastoma, que é o que eu falo que é o pior de todos, que é o que a ciência também perde ainda até hoje para ele, que uma vez que ele aparece no cérebro, 100% do cérebro já tem célula espalhada no cérebro da pessoa. O que é o glioba? Como é que é o nome disso? Glioblastoma, que é o glioma de alto grau que a gente fala, é um tumor primário próprio do cérebro de uma célula chamada célula da glia, que é uma célula de estrutura e defesa do corpo. E ele é altamente agressivo, altamente maligno. Quando você tem uma lesão, geralmente você já tem outras partes do cérebro comprometidas em nível microscópico,
E hoje a gente não, é um dos cânceres que não é curável, entendeu? Você tira a lesão, você entra com os oncologistas tratam com químio, rádio, cirurgia, tudo mais, mas invariavelmente o glioblastoma, depois de alguns anos, pode fazer a pessoa descansar mesmo, entendeu? Entendi. Ele é uma briga muito grande ainda, que a ciência ainda não está ganhando dele. Porém, do outro lado, por exemplo, a gente tem os meningiomas, que são os tumores da meninge, que da membrana do cérebro. Esse, a grande maioria, é benigno e dependendo da cirurgia você cura totalmente a pessoa. Entendeu? Ele não se espalha. Ele só cresce de tamanho, né, por ser um tumor, mas ele não invade o cérebro, não agride o cérebro, e uma vez que você tira, ele não vai aparecer em outro lugar, ele é só naquela região, entendeu? Então é um tumor curável mesmo, sabe? Entendi, bem interessante. E das doenças do cérebro, tirando câncer, Alzheimer, assim, e lesões, que você falou de acidente, tem mais alguma outra que. Aliás, tem uma. Até abordar aqui. A Nintendo tava inventando uma época uma coisa que era um capacete que você... É como se fosse a questão do óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Sei. Mas eles queriam fazer eles fizeram um teste no rato, que era desligando as sinapses, né? E deixando uma só, era uma coisa, não lembro muito direito, mas ligavam uma só e o rato só vivia naquele mundo digital do que eles estavam fazendo. Eu lembro na época a Nintendo tava fazendo isso, o projeto parou, porque eles não conseguiam fazer o rato voltar, tá ligado? Ligar todas as outras sinapses e tudo mais. E aí parou o projeto, que eles queriam testar esse humano, aí teve um monte de bagaço e tal. Não dá. Eticamente, tem condições. Tem condição, né, cara? Tem alguma outro tipo de situação assim que se torna irreversível, complexa? A gente vê muito assim, tipo, uma patologia muito frequente, o AVC, por exemplo, entendeu? O AVC é uma das patologias neurológicas mais comuns que a gente tem hoje, que é perfeitamente prevenível, né? Afinal, na grande maioria dos casos, é uma doença cardiovascular, então, vinda do diabetes, da obesidade, da hipertensão, do colesterol, do estilo de vida ruim, né? E que dependendo da região comprometida do cérebro, pode deixar uma pessoa até no estado vegetativo, né? Então, o AVC é um problema muito sério mesmo nessa questão. E outros problemas neurológicos como eu posso falar, mais raros, mas que tem, por exemplo, algumas encefalites, algumas infecções virais, que dependendo da gravidade que acomete o cérebro da pessoa, a lesão pode ser irreversível mesmo, entendeu? Esses dias eu falei pra minha sobrinha no caso, a gente não sente dor no dedo, é no cérebro, viu? É o cérebro que sente a dor. É o seu cérebro que sente a dor, entendeu? Sente a dor, não é o dedo. O dedo só manda a informação. Só manda a Ele informação. manda que tá alguma coisa errada lá. Aí quem sente é o cérebro. Aí ela falou assim, é verdade, eu nunca parei pra analisar isso daí. Exatamente. A dor é um mecanismo de defesa. Tanto que existe uma síndrome rara que a pessoa não sente dor, né? E a maioria dessas pessoas morre muito cedo, né? Porque ela não se machuca com facilidade e nem percebe. Não percebe, não tem o mecanismo ali que avisa. Que é a defesa, né? A dor é uma defesa, né? Do corpo. Tem uma teoria sobre a questão da dor que é muito louca, que é assim, ó. O mínimo da dor seria a coceira. Coceira é um tipo coceira de dor. seria um tipo de dor, seria o mínimo da dor ali, né? Coceira é um tipo de dor. Aí falando sobre a questão da dor nesse aspecto, aí tem aquela parte que cria da evolução, onde, por exemplo, assim, nós, a diferença do nosso o animal, por exemplo, o cachorro, que a cadela quando tá no cio, né, joga um feromônio, cuja qual ele fica excitado por ela e faz a fecundação, né? E o orgasmo seria o ápice, uma forma de dor onde dá o ápice do prazer, onde libera a questão da dopamina e tudo mais. Tem uma teoria muito legal sobre isso que eu tava lendo, muito louca também, assim, mas muito legal, achei muito interessante, que passa nesses aspectos. Seria mais ou menos nessa linha, assim, o que seria a dor? A dor, né? A dor é uma questão muito subjetiva, né? A dor a gente sabe hoje no ser humano que ela quando ela chega no cérebro, né? Já tem estudo mostrando, tipo assim, áreas ativadas do cérebro no momento de dor que se comunicam com outras áreas afetivas, áreas sociais, áreas comportamentais e tudo mais. Então, hoje a gente sabe que a dor é absurdamente subjetiva. A dor de uma pessoa A é totalmente diferente de uma pessoa B, entendeu? E isso passa por todo o aspecto sociocultural da pessoa, de personalidade, de comportamento e tudo mais, entendeu? Até do ponto de vista de gênero mesmo, por exemplo, né? Porque as mulheres naturalmente são mais resistentes à dor que os homens, né? Tem aspectos químicos, hormonais envolvidos nisso aí. Então, sim, tem essa parte química cerebral regula tudo, tanto que, por exemplo,
pessoas que passam, que têm dor, mas tem um acolhimento social muito bom, uma rede de apoio familiar, financeira, estrutural muito boa, tem menos dor do que pessoas que não têm, que com o mesmo problema de saúde, vamos falar, sei lá, um problema nas costas, na coluna. Na pessoa que tem um apoio familiar, tem uma rede, um quadro de dor bem menos intenso, vão referir níveis de dor menos intensos do que em quem não tem esse apoio, uma rede de apoio maior, entendeu? Então, tem tudo a ver sim, vamos dizer, de experiência. Ela tem uma perspectiva diferente sobre esse aspecto de até de se cuidar ali, psicologicamente sobre a dor. Né? Percepção, né? E do ponto de vista de químico mesmo, porque é exatamente isso. As áreas de alegria, de afeto, de amor, elas regulam positivamente as áreas de dor, então a pessoa vai sentir menos dor, enquanto que uma pessoa exposta a um ambiente traumático, ansioso, sobrecarregante, ou emocionalmente debilitado, sem apoio social e familiar, essas áreas de sofrimento com relação a isso vão piorar a parte da dor do cérebro e deixar o cérebro mais sensível à dor. Mais sensível à dor. Entendeu? Interessantíssimo. E aí, por isso entra a parte de tratar psicologicamente da pessoa sobre esses aspectos. É a abordagem em terapia cognitivo-comportamental, né? Hoje, dentro dos protocolos de dor, quando a gente está falando da parte psicoemocional, a terapia cognitivo-comportamental é a que mais traz benefício no auxílio do alívio de dor. Aí você entra num âmbito que tem aquela outra briga, que aí tem a psicanálise, que briga com a que eu não vou entrar nessa briga, que aí já foge muito. Aí os psicólogos que sabem muito melhor que eu. Não, legal. Gibran, a gente tá chegando no nosso finalmente. Dizer que, pô, foi da hora pra caramba conversar com você. Legal, vai voltar mais vezes ainda, porque tem mais coisa pra gente abordar. Com certeza. E principalmente da parte da cannabis, tem outras questões que... Sim, tem muita coisa. Os cannabis você vai pegar o estudo e livro de cannabis é desse tamanho as coisas de ler. É muito, não, eu vi lá, eu dei uma pincelada, falei, caraca, velho. Muita coisa boa, Tá estudando até hoje cannabis, né? Até hoje, não vai parar mais. Não para mais. É o futuro, não tem jeito. Mas é isso aí,